Bom, no vídeo anterior a gente estava vendo sobre a equação da continuidade, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a equação de Bernoulli, certo? Então, a gente vai imaginar o seguinte, a gente tem aqui o eixo x e o eixo y, e a gente tem um tubo, tá? O tubo é o mesmo, certo? O tubo ele tem um determinado comprimento L, e ele tá aqui, o comprimento dele no eixo x, e a altura aqui dele, né, que tá... O fluido vai entrar por aqui e vai sair por ali. Em relação ao eixo y, eu tenho um aumento de altura. Antes de eu falar sobre isso aqui, eu vou só lembrar com vocês duas coisas. Nós vamos relacionar a equação de Bernoulli com a lei da conservação de energia. Se vocês lembram lá de Física 1, vamos supor que um objeto, né, um carro, ele estava aqui, né, aqui embaixo, e ele tinha uma determinada velocidade. À medida que ele vai subindo, ele vai perdendo velocidade, mas ele vai ganhando altura. Então, ele teria uma mudança de energia cinética, que é o que ele teria aqui, né, com uma velocidade maior. E aqui em cima ele teria uma energia potencial gravitacional maior. Por quê? Se vocês lembram, energia cinética é 1/2 de mv ao quadrado, certo? E a energia potencial gravitacional era a massa vezes a gravidade vezes a altura. O que acontece? À medida que a energia ela se conserva, ou seja, a quantidade de energia que eu tenho aqui é exatamente igual à energia que eu tenho aqui. Então, aqui embaixo eu tinha uma velocidade maior. À medida que a gente vai subir no morro, a gente sabe que o carro vai perdendo velocidade, mas vai ganhando altura. Então, eu tô tendo uma transformação de energia cinética em energia potencial gravitacional. Isso vocês lembram lá de Física 1, certo? Só que aqui nós vamos chamar de... Nós vamos trabalhar com a lei da conservação de energia, mas nós vamos chamar a nossa energia cinética de energia cinética específica, ou seja, energia cinética por unidade de volume, porque nós estamos trabalhando com fluidos. Então, em vez de ser 1/2 de m, quando a gente trata de fluido, a gente fala em termos de massa específica, vezes a velocidade ao quadrado. Então, a nossa massa passa a ser massa específica. E essa daqui, nós também vamos trabalhar em termos de massa específica. Então, eu ficaria aqui densidade ou massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Mas isso eu já vou falar melhor, tá? Então, o que vocês conseguem observar aqui nessa figura? Essa figura, ela tá mostrando um fluido que tá se movimentando. Ele vai entrar aqui e ele vai sair aqui, como vocês podem observar aqui nessa figura de baixo. Eu tenho um fluido aqui. A hora que esse fluido entrar, ele vai empurrar essa parte de fluido que tá aqui. Então, eu desenhei em cor violeta, azul, né? E aqui em verde, tá? E aqui é o fluido, eu desenhei de preto para vocês entenderem que essa quantidade aqui, ela vai sair daqui e ela vai só vai se movimentar. Mas nós vamos trabalhar em termos desse fluido aqui e esse aqui. O que a gente sabe? Que num determinado tempo, que a gente, né? Num determinado intervalo de tempo, que a gente vai chamar de ΔT, um determinado volume de fluido vai entrar aqui, que a gente está chamando de azul. A gente está vendo aqui, esse fluido aqui vai entrar aqui, pela extremidade da esquerda, que aqui é a entrada. Então, esse fluido vai entrar aqui, certo? E esse mesmo volume que entra aqui, vai ser exatamente igual ao volume que sai ali, certo? Só que aqui a gente está tendo um volume na cor violeta e aqui vai sair eu desenhei em verde só para diferenciar. Então, a gente sabe que o volume que entra é exatamente igual ao volume que sai. Como nós estamos trabalhando com fluido incompressível, mais uma vez, a massa específica ela é constante, ou seja, o volume que entra é exatamente igual ao volume que sai, porque eu estou falando do mesmo fluido. Então, a gente sabe que o volume que vai entrar aqui é exatamente o volume que vai sair aqui. Esse fluido aqui, nós sabemos também que os fluidos, né, assim como os gases, eles têm variação de pressão em função da altura, certo? Então, imagine que eu tenho aqui uma determinada altura 1, que é a altura que o fluido vai entrar, e nessa altura 1 eu tenho uma pressão 1, que a gente vai chamar. Esse fluido aqui, ele vai entrar, então aqui ele vai entrar com uma determinada velocidade 1,
Ele vai entrar com uma determinada velocidade 1 e ele está partindo de uma altura 1 com uma determinada pressão 1. A partir do momento que ele entra, esse outro líquido verde aqui vai sair. Esse líquido verde aqui vai sair com uma determinada velocidade que nós vamos chamar de V2. E além disso, por ter diferença de altura, nesse ponto aqui eu também vou ter uma determinada pressão 2. O que diz a equação de Bernoulli? Ela diz que as condições iniciais de pressão, de energia cinética específica e de energia potencial gravitacional específica é igual às condições finais. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, que a pressão no ponto 1 mais a energia cinética no ponto 1 mais a energia potencial gravitacional no ponto 1, essa relação dessas três condições é igual à pressão no ponto 2, essa relação aqui, mais a energia cinética específica no ponto 2, mais a energia potencial gravitacional específica no ponto 2. E isso me dá o seguinte, P1 mais, o que seria energia cinética no ponto 1? Seria 1/2 da massa específica vezes a velocidade 1 ao quadrado, certo? Mais a massa específica vezes a gravidade vezes a altura do ponto 1, que nós vamos chamar de Y1. Igual a pressão no ponto 2, mais 1/2 vezes a massa específica é igual nos dois, certo? Porque eu tô falando do mesmo fluido, então eu não preciso diferenciar 1 e 2, porque é o mesmo fluido aqui, vezes a velocidade no ponto 2 ao quadrado, mais a massa específica vezes a gravidade vezes a altura 2. Essa relação aqui, que trata de pressão, energia cinética específica e energia potencial gravitacional, nós chamamos de equação de Bernoulli, certo? Essa relação aqui a gente chama de equação de Bernoulli. O que a gente sabe? Pelo que a gente já estudou, nós sabemos que a pressão do gás, ela muda com a altura e também com a profundidade. Então, eu tenho diferença de pressão aqui no ponto 1 para o ponto 2, certo? Isso eu tenho diferença aqui e aqui. Nós sabemos que esse fluido, ele entra com uma velocidade V1 e ele sai com uma velocidade V2 diferente, porque eu estou falando em áreas diferentes aqui. Então, ele também muda a velocidade. Se muda a velocidade, muda a energia cinética. Ele entra com uma altura 1 e sai numa altura maior. Então, eu também estou tendo variação da minha energia potencial gravitacional. Então, essa relação P1 mais 1/2 da massa específica vezes a velocidade 1 mais a massa específica vezes a gravidade vezes a altura 1 é igual a P2 mais 1/2 da massa específica vezes a velocidade 2 mais a massa específica vezes a gravidade vezes a altura 2. Lembrando que a massa específica, ela é igual em todos. Por quê? Porque eu tenho uma massa constante, uma massa específica constante. O fluido é incompressível. Então, eu não preciso diferenciar aqui porque todos são iguais. A gravidade são constantes. A velocidade no ponto 1 e no ponto 2 vai mudar e a pressão também. Ah, professora, e se o meu fluido estiver na mesma altura? Ou seja, vamos supondo que não tenha diferença de altura, ou seja, o fluido tá numa ponta e sai na outra, certo? Vai mudar ali o tamanho, enfim. Supondo que a variação de altura seja 0, nós não vamos ter variação de energia potencial gravitacional. Nós vamos ter apenas que P1 mais 1/2 da massa específica vezes a velocidade 1 ao quadrado é igual a P2 mais 1/2 da massa específica vezes a velocidade 2 ao quadrado. Isso eu posso considerar se não tiver diferença de altura. Variação de altura, certo? E aí, a gente tem essa relação aqui. Então, a gente sabe que se a velocidade de um fluido aumenta quando o fluido se move horizontalmente ao longo de uma linha de fluxo, a pressão do fluido diminui.
Se a velocidade aumenta, a pressão diminui. E vice-versa, tá? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Se a velocidade está aumentando, aliás, se a velocidade está aumentando, a pressão está diminuindo, certo?